Bom dia, meus amados. Olha só, quanto tempo faz que eu não prego, né? Ah, que negligência. Tendo palavra aí, tendo discernimento e guardando para mim, né? Não, vamos começar a pregar, vamos lá. É que eu tenho tido pouco tempo mesmo, né? Eu tenho um novo empreendimento, a gente está trabalhando muito e aí acabou que a gente sufocou. Ah, bom, vamos lá. Bom, como eu sempre recomendo, tá? Eu tenho uns tiques assim, então não repara para quem vai olhar o vídeo. Tá chegando novo aí, não repara. Tá? Quase todas as pessoas têm uma mania, né? Ah, vamos lá, vamos para a palavra. Olha só, pessoal. O que eu recomendo sempre, tá? Não importa o que eu pregar, falo de mim com vocês. Sempre estudem, vão lá estudar. Vai que eu cometo algum erro, vocês não são prejudicados, tá? Eu faço isso. Toda vez que eu escuto uma palavra e ela... Se eu vejo assim, pô, vou absorver essa palavra, eu vou lá estudar. Né? Por mais que a gente estude, a gente nunca vai ter, creio eu, né, a total ciência, conhecimento, né, de tudo. Porque nós estamos sempre aprendendo. Esse é o motivo, tá? Se você não concorda, tá tudo bem, não tem problema, tá bom? Agora, vamos para a palavra então. Eu quero trazer para vocês, né, algumas coisas importantes sobre o corpo de Cristo, que somos nós ou não. Eu creio que sim, né? A igreja é o corpo de Cristo, tá? O que que eu vou pedir para vocês? Né? Geralmente, quando a gente escuta uma palavra, a gente já associa alguém. Não, associa você, sabe? E se você associar alguém, associe com um bom coração, com uma boa mente, tá? Porque a intenção dessa mensagem é que nós viemos nos unir, entendeu? Em Cristo, não na nossa vontade. Então, dentro da palavra. Agora, olha só. Depois você, todo o contexto lá, vai falar dos dons, vai falar dos cargos. Não creio que... A palavra cargo é só para poder trazer aí... Agora eu não sei nem o que dizer. Né? Eu não creio que seja cargos, tá? Mas eu falei por força da expressão. Deu. Tá, eu acho que são os nossos ministérios, a nossa vocação, tá? Então eu acabei me equivocando na palavra. Tudo bem. Vamos lá. Não editem o vídeo. Porque assim como o corpo é uma só unidade, olha isso, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. Então, olha aí, ó, já começa aqui a orientação. Também acontece em relação a Cristo. Opa, olha que legal. Pois, estou passando aqui, tá? Pois fomos batizados por um só Espírito. Por isso que eu falei a unidade de pensamento, ensinamento, a compatibilidade. Não sei se eu falei antes ou não. Bom, de que importa? Vamos falar. Então, se nós fomos batizados num só Espírito, é o mesmo Espírito que atua em todos, ainda que de maneira diferente, tá? Isso vai dizer também, tá escrito também tranquilamente. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Ah, então aqui já começa a pegar. O que está falando? Eu estou falando rápido, pessoal, né? Vou mais devagar. Nós fomos batizados num só Espírito para ser um só corpo, tá? Eu não vou entrar no contexto da carta, porque senão vai ficar uma pregação muito grande. Porque agora ele começa a falar aqui, ó. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, nós entendemos assim, ó, para todos os tipos de pessoa, para todas as raças, Deus veio e nos deu, irmãos, de fato, esse presente maravilhoso, qual de nós podemos aceitar a Cristo, sabe? Sermos batizados pelo seu Espírito e sermos salvos de tudo, irmãos. A coisa mais importante é a salvação, é eu ser salvo e ajudar com que outras pessoas sejam salvas. Então, hoje, irmãos, nós temos essa chance, sabe? O véu foi rasgado, a gente pode hoje entrar no Santo dos Santos. Aí lá em Hebreus 10 vai dizer como entrar no Santo dos Santos, tá? Mas não é nisso que eu quero entrar agora, eu não consigo falar de um assunto sem falar de outro. Então é isso. Então, para nós bebermos de, de um só Espírito, nós temos que ter discernimento, conhecimento, né? Bíblico, né? Porque o Espírito Santo trabalha dentro da sua palavra. É. Tá passando uma moto aqui barulhenta. Todo dia isso. Vamos lá, vamos nos concentrar. Então assim, né? Nós sabemos agora, se você é judeu, se você não é judeu, se você é escravo, se você não é escravo. Aqui está se referindo a outro contexto. Eu não posso entrar agora aqui porque é muita coisa.
Então não importa. Assim como Deus veio para mim, ele vem para você. Acho que é aqui que eu gostaria de definir. Então, às vezes a gente olha e pensa que, pô, como é que Deus pode ser com aquela pessoa, né? Acabamos caracterizando a pessoa pelo erro. E talvez alguém já fez isso com você. Deixa eu te falar uma coisa. Nem você pode fazer isso, nem eu. Nós não podemos. Por quê? Porque os nossos erros não nos definem, né? O que nos define é a palavra de Deus. Então, por mais que a gente erre, nós vamos aprendendo e entrando para a palavra, até que a gente consiga melhorar nossa conduta, tá? Primeira Pedro lá fala um pouco disso, segunda Pedro, então, meu Deus, é lindo demais. Não consegui pregar ainda, estou só explicando e lendo. Então vamos lá. Porque também o corpo não é constituído de muitos membros, mas de um só membro, tá? Olha que importante isso. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, ó, individualidade, né? Mas de muitos. Então, pega essa revelação. Se nós não temos união, começar a pesar. Nós não estamos um corpo unido. Eu botei no meu WhatsApp ali um corpo unido é um corpo saudável. Então, nós já temos que, quando você se desune de alguém, seja pelo que for, já não é saudável, tá? Então, não temos que prezar por isso, pela união do corpo, seja como for. Por exemplo, eu, dou só um exemplo. Quando alguém me faz mal, fala mal de mim, isso acontece, tá? Eu não dou bola, mas eu não me preocupo. Ao contrário, eu tenho esse costume de ir até a pessoa e dizer, olha, eu te fiz alguma coisa? Não, porque eu quero prezar pela nossa união. Se eu te fiz algo, eu te peço perdão. Não me importa quem está errado, o que importa é quem vai fazer o certo. Então, eu tenho essas manias assim, né, nós temos que aprender a negar-nos a nós mesmos, claro, né, que é muito difícil às vezes, mas eu penso assim, faço assim, e é relativo às vezes, não poderia ser, mas isso é bíblico, tá? A Bíblia diz que quando a gente for ofertar, se algum irmão tiver algo contra nós largamos a nossa oferta e vamos lá na pessoa que tem algo contra nós e nos reconciliamos. Poxa, eu que tenho. É bíblico, tá? Tá, vamos lá então. Agora, gente, estou 7 minutos falando e não cheguei ainda na palavra. Esse é o meu jeito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas também de muitos, tá? Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Tá, olha que interessante isso, né? E se a orelha disser, não sou o olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. O que eu quero explicar? Aqui sim eu vou começar a entrar na mensagem. Eu quero explicar para vocês algo muito importante. Escute uma coisa, não se compare com outras pessoas. E também não compare outras pessoas com você. E não entre nesse movimento de comparatividade. Não temos que fazer isso. Por quê? O que eu quero dizer para você? Às vezes, você, ou algumas pessoas, não vou dizer você, vamos tentar melhorar isso. Às vezes nós nos comparamos e nos achamos inferiores. Por quê? Porque a gente vê alguém que prega muito, alguém que canta muito, alguém que fala bonito. Sabe? Isso eu fiz muito. Então eu dou testemunho verdadeiro aqui de que isso não é legal. Porque isso acaba, às vezes, fazendo... Quando você faz isso, quando nós fazemos, vamos por nós que é melhor. A gente acaba se comparando e acaba se diminuindo. Porque ainda não alcançamos, né? Os dons, algumas habilidades, porque Deus também dá habilidades, isso aí está lá no Antigo Testamento. Então, olha só, não faça isso. Aprenda a reconhecer quem você é no corpo e qual é a sua função. Por quê? Por mais simples que você seja, escute isso, por mais simples que você seja, você é muito importante no corpo. Você tem algo de bom a oferecer. Sempre tem. Irmãos, às vezes uma pessoa que ela é amorosa no abraço é tão importante quanto um pregador, quanto um mestre. Coisa boa, às vezes, é você receber um abraço sincero de alguém sincero. Isso aí é tão bom, é tão gratificante também, sabe? Então é isso. Às vezes a simplicidade, irmãos, é o que nós mais precisamos, ou quase sempre. Então, um simples abraço, sabe? Ele fala tanto quanto uma palavra. Estou comparando aqui um abraço com uma palavra. É óbvio que a palavra de Deus é a nossa maior essência, né? No espírito. Porque sem a palavra não há conhecimento. Vamos lá. Então, se a orelha disser não sou olho, olha a comparatividade. E, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo... Aí Paulo começa a orientar, ó. É o mesmo que eu estava falando aqui para vocês. Estou mexendo na câmera aqui, tá?
no celular. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ele está dizendo assim, ó, vice? Se o olho precisa do ouvido, o ouvido precisa do olho, o pé precisa da cabeça, a cabeça precisa do pé, a gente precisa da mão. Ele está falando do corpo de Cristo. Olha, nós precisamos uns dos outros, entendeu? Então, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Opa! Mas, na realidade, agora, irmãos, é que você precisa entender bem isso. E não é só saber entender. E aí, entender é muito mais forte, tá? Colossenses fala muito ali da parte do entendimento também. A outra coisa, não vou pregar agora. Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Então, quando você está ali, você fala para Deus, Senhor, é aqui que tu me quer? Eu estou no lugar certo? Aí você começa a orar, perguntar, vai se identificando, né, com o que você acha que o Senhor tem te dado. Eu, por exemplo, eu não tive muita dificuldade, porque eu queria fazer tudo na igreja. Sabe aquela euforia? Até eu descobri que Deus me chamou para pregar o Evangelho, entendeu? Também eu tenho alguma habilidade na parte do louvor, mas é muito pouca, tá? Então eu não fui me meter lá, mas quero que vocês entendam isso. Estou falando de mim também, para que vocês entendam. Isso acontece, é normal acontecer, mas você se descobre, né? Mas na realidade Deus colocou no corpo, né? Gaguejei, vamos lá. Mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis, tá? A palavra conforme aqui ela é bem importante. Então é isso, conforme Deus quis. Então Deus vai te colocar no lugar certo. Para quem está iniciando, Deus vai te fazer com que você se ache dentro da igreja. Né? Claro que no meu canal tem pessoas que não são evangélicas, né? Então hoje essa pregação é mais voltada ao evangelho, tá? À igreja. Então, não sei se eu falei certo, mais voltada, não sei se deveria ser assim, mas quem me segue sabe, tem pessoas aqui que são de outros segmentos, tá? Então, para também que essas pessoas entendam, assim, o que eu penso, irmãos? A comparatividade, ela acaba sempre nos diminuindo e nos tirando do propósito que Deus tem para nós. Essa fica para todos. Tá bom? Então, vamos lá, tá? Continuando. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, estou rodando aqui, mas um só corpo. Então, muitos membros, mas um só corpo. Significa que todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. É importante a unidade. Agora, olha como ele começa a falar. Acho que parece aqui que Paulo dá uma puxada na gente, né? E o olho não pode dizer a mão. Agora, irmãos, entra uma parte importante que eu falei lá no início. E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti. Então, esse olho, ele não pode olhar para a mão e ficar se desfazendo dela. Não estou falando nada aqui. Isso é para nós crescermos e aprendermos, tá? Não generalize, não aponte para outras pessoas, não olhe para os outros, olhe para você. Vamos lá. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés. Olha como o Paulo compara a cabeça dizer aos pés. Então, está falando, né, de uma parte de um corpo que às vezes parece para nós ser tão importante e a outra que parece não ser, mas todas são. Dizer aos pés não tem necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, aqui que eu falei lá no início, que parecem ser mais fracos, são essenciais. Ele nem colocou a palavra importante, foi além disso. Esses membros mais fracos, que parecem ser mais fracos, aí também não bota como mais fracos, são essenciais. Então, frisa bem nisso, porque eu quero que você entenda isso. Às vezes você se acha a pessoa mais fraca, né? A menos importante. Você é essencial. É isso que eu quero que você entenda. Como eu passei por isso, irmãos. Como eu passei por isso. Como eu me achava insignificante. Até eu ver o quanto Deus me amava e o quanto eu podia crescer nele. Então, é isso aí. Vamos lá. É pouco testemunho, tá? Não posso passar de 5 minutos de testemunho. E os membros do corpo que consideramos... Acho que eu pulei, tá? Essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrosos, agora aqui, irmãos, começa um processo de trabalho que todos nós temos que fazer. Não se identifique como vítima, porque isso vai ser ruim, tá? Esse é o problema meu de pregar, eu quero explicar tudo. E os membros do corpo que consideramos menos honrosos, quando você olhar para alguém, você olhar assim,
pô, aquela pessoa parece menos honrosa. Nós os vestimos com mais honra. Tá falando de cobrir a pessoa ali. Com mais honra. Opa, não é com a mesma honra, é com mais honra. Nós os vestimos. Nós quem? Os que estamos em cima. Agora que vem, às vezes, uma parte ruim, porque daqui a pouco você se sente desonrado e pensa, ah, ninguém me veste com mais honra. Sai disso daí. Isso daí não é legal, tá? Isso aqui é uma orientação para a igreja e para nós que já temos um bom conhecimento e trabalharmos dentro disso. Porque no final vai dizer para que haja equilíbrio no corpo. Um corpo desequilibrado, às vezes, é um corpo que não percebe essas coisas, sabe? E nós temos que andar com essa percepção e analisarmos. E isso, irmãos, não está só para o líder, porque a gente acaba sobrecarregando, às vezes, o nosso pastor, sobrecarregando o apóstolo que eu falei, são os apóstolos, né? Se você é numa igreja apostólica, sobrecarregando, porque a gente quer que uma pessoa só veja tudo e faça tudo, e a gente fica, não, isso aqui é o nosso compromisso como igreja, uma igreja madura, tá? Uma igreja que tem conhecimento. Claro que aí vai da parte dos ensinadores, né? No caso, como eu, que gosto às vezes de pregar e ensinar. Sempre que eu posso, né? Na verdade, às vezes eu nem posso e faço. Tá. E eu acabei, tá. E os que em nós são vergonhosos, olha a importância, o que eu estou falando para vocês faz tempo isso, eu venho falando em outros grupos também. E os que em nós, estava falando, aqueles que estão junto com a gente, né? São em nós, são no corpo. São vergonhosos. Tem gente vergonhosa? Tem. Vestimos com dignidade. Vai piorar. Especial. Ou vai melhorar? Vai melhorar, irmãos. Olha que lindo isso. Então, quando você vê uma pessoa vergonhosa, qual é o compromisso daqueles que são... Vamos deixar isso para lá. Quando você pensa assim, poxa, eu estou andando em santidade, eu estou andando em comportamentos bons, eu consegui alcançar um nível, sabe, melhor, né? Então, esse é o momento em que você vai ter que vestir as pessoas que não conseguem. Assim nós deveríamos andar. Por quê? Porque se nós começarmos a andar assim, trazendo dignidade para as pessoas, eu podia explicar como fazer isso, mas cada um sabe. Sabe, às vezes você vê uma pessoa que ela não tem bons comportamentos, que ela fala muita coisa. Quando eu estou do lado de uma pessoa que ela fala muito palavrão, eu ignoro, irmãos. Eu sempre falo, você é uma benção. Não, você é uma pessoa muito querida, mas que ela não seja. Porque isso aí não está em nós decidir. Nosso compromisso é vestir essa pessoa com dignidade especial, diz ali. Então não é qualquer tipo de dignidade. É uma dignidade especial. Ela aumenta, entendeu? O nível hard aqui. Então é isso. Então, em vez de a gente ficar criticando o defeito das pessoas, pregou errado, não gostei, aquela pessoa não sei o quê, aquele lá não vive que... Isso não vai mudar nada. Ao contrário, aumenta pro lado ruim. Quando nós começamos a falar bem das pessoas, porque não tudo é palavra, nós começamos a profetizar sobre elas. Se eu conheço uma pessoa que ela não anda em santidade, qual é o meu compromisso? Ah, para mim tu é uma pessoa santa. Só te vejo assim. Porque isso vai constrangendo a pessoa. Ela vai se sentindo diferente. Quantas vezes aconteceu isso comigo? De eu ser criticado por pessoas, por meus maus comportamentos. E foi horrível, irmãos, porque não tinha ninguém que investisse com palavras de mim. Até que um dia eu encontrei, né, eu falo da minha vida antes da igreja. Depois eu comecei a ver que eu comecei a andar com pessoas que disseram, não, tu tem um bom coração, Jefferson. Não, a tua mente precisa ser transformada. Tu não tem uma mente ruim, só precisa conhecer. Pessoas que investiam em mim com palavras e aquilo começou a mexer e falar muito comigo, ao ponto de eu querer a mudança. É óbvio que eu preciso mudar muitas coisas. Não são poucas. Mas enquanto eu tiver pessoas do meu lado que me ajudem, eu vou conseguir. Então, já tem uma parte aí que nós precisamos entender. Investirmos uns nos outros. Agora, ao passo de que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Está bem clara a palavra. Não há dificuldade de entendimento. Mas... acabei pulando. Não tem necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que, olha... Aqui que entra um bom entendimento para nós, tá? Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra a quem tinha falta dela.
Tá, como é que Deus vai honrar mais uma pessoa que tem falta? Como é que Deus vai conceder muito mais? Através de nós. Então, quando nós vemos uma pessoa que precisa ser mais honrada, não é por merecimento. Eita glória. Não tem uma palavra aqui que eu queria liberar. Não é por meritocracia, não é por favoritismo. Um dia eu vou pregar sobre isso também. É pela palavra. Deus fala, eu formei o corpo dando muito mais honra a quem tem falta da honra. Então nós, os ministros, os líderes, eu não sou líder, mas sou ministro. Na verdade sou, se entrar para o meu contexto de vida, sou líder da minha casa, né? Eu tenho que entender, e lá na minha congregação também eu tenho as minhas funções, ainda que eu agora não estou indo muito, e está errado, tem que ir, tem que ter frequência, né? Mas confesso um pecado aqui. Até eu estabilizar meu negócio ali, tá bem difícil. Vamos lá. Concedendo muito mais honra a quem tem falta dela. Então, se tem uma pessoa desonrada, honre-a com palavras, com tratamento, presente. Às vezes dá presente, tão bom receber presente, né? Eu sempre presentei muito, mas eu recebo pouco. Glória a Jesus. É porque é melhor para mim, né? Sinal que eu tenho. Ai, ai. Melhor é dar do que receber. Fazer o quê? Esse é o bom de tu conhecer, às vezes, um pouco a Bíblia. Não tem desculpa nem para os teus questionamentos. Vestimos com dignidade especial. Tá falando de dignidade? Sabe o que é tu tratar uma pessoa com dignidade, ainda que ela não mereça? Ainda que ela não valha aquela dignidade? Isso foi muito difícil no meu crescimento. Porque foi difícil encontrar pessoas que fizessem isso comigo. Mas eu, graças a Deus, né? O Senhor sempre me deu graça aí. E muita força. Então é isso. Vamos lá. Vamos terminar aqui para não ficar. Já estamos em 22 minutos. Dando muito mais honra que a gente tinha falta dela. Agora, olha por que Deus faz isso. Aqui nós vamos falar da divisão do corpo. Para que não haja divisão no corpo. Mas para que não haja divisão. É para fazer isso, para isso. As pessoas não se dividam. Um corpo dividido, irmãos, não é um corpo junto. A Bíblia diz que um reino dividido. Tem umas palavras que eu não gosto de me aprofundar. Vamos lá. Então, a união do corpo, ela aqui nesse contexto, só é possível com essas ações. Então, a igreja do Senhor, ela precisa entrar na palavra, gente. Isso é uma obrigação nossa, é um compromisso. A pessoa que entrou para a igreja e ela já faz parte do corpo, acabou o querer. Tem que ser manifestada a palavra através de nós. Manifestada. Se Cristo está em mim, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, né, meu irmão, minha irmã, eu tenho que cumprir o que está escrito. Ah, mas eu não consigo. Bom, aí é outro assunto, aí sim. Mas não querer, irmãos, aí é meio ruim, tá? Vamos lá. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros, eita, todos, tenham. Aqui eu falei para vocês, não sobrecarreguem os líderes. O pastor da igreja, não sobrecarreguem o apóstolo, não sobrecarreguem. Para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. É um por outro. Pegaram, gente? Entenderam bem isso? Hoje eu tô assim, né? Tô pregando aqui bem motivado. É para isso. Para isso que Deus te colocou. Se você até hoje não entendeu o que você está fazendo na igreja, agora você pode começar por aqui. Ajude a cuidar das pessoas, se cuide, sabe? É para isso. Nós temos que aprender a honrar uns aos outros, sabe? Trazer dignidade uns para os outros. Mas você não pode olhar, nem eu posso olhar para a minha condição e para a condição dos outros. Porque é Deus que vai nos dando essa condição através de uns para com os outros. Eu não vou me aprofundar, gente. Não vai dar. Vamos lá. Agora, vamos lá. Aqui dá um resultado aqui de um corpo unido. Agora, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Ai. Ai, ai. Opa, então quando eu vejo o sofrimento de alguém, pô, aquilo tem que, né, passar um pouquinho. Tem alguém do corpo que está sofrendo, nós não podemos abandonar. Agora que entra outra parte. Se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ah, olha aí, não pode haver ciúmes, inveja. Tá?
Mas tem, Jefferson. Não importa, irmãos. Se tem, vamos combater isso. Vós sois membros do corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Aqui eu vou encerrar. Tá? Bom, escute. Vocês são membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Tive que mexer ali, irmãos. Então, vamos aprender algumas coisas hoje para a gente seguir para a nossa vida. Não se exclua, tá? Não exclua os outros. Porque hoje, a pessoa que você está excluindo, se você faz isso, seja da maneira que for. Jefferson, tem uma coisa aqui que eu vou falar, que faz anos que isso está no meu coração. Anos. Quando eu entrei para a igreja, eu desenvolvi esse pensamento. Para com esse negócio. Eu tenho mais afinidade com um tal fulano. Toma cuidado com isso. Porque se nós temos que ter igual cuidado uns dos outros, toda a igreja tem que ter uma só afinidade, tá? Que é Cristo. Então esse negócio, eu tenho mais afinidade, Jefferson, com o irmão ali, né? Porque, né? Não. Vamos sair disso daí, tá? Porque nós temos que ter afinidade com todos. Às vezes você vai estar mais do lado de uma pessoa, né, por um propósito, às vezes do lado do outro, por um propósito. Mas não por acepção, tá? Então é isso, eu acho que a palavra ficou bem explicada. E se tu não entendeu, irmãos, quando a gente perde uma parte do corpo, todo o corpo perde. Então hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas congregam, saem, vão para outra igreja, congregam, saem. E eu não vou falar disso, porque ainda não é o tempo. Mas não é porque às vezes tu não tem um bom pastor, um bom líder. Não. Na verdade é porque falta muito estudo. Porque se você se contenta só de ir para a igreja e escutar a palavra e vir embora, você sempre vai depender do que te falam, do que é pregado, do que é ensinado. E não tem total erro nisso, no meu ver. Mas tem uma parte de erro, sim. Por quê? Porque isso não faz com que você se desenvolva intimamente com Deus, na sua totalidade. Pegou? Pegou esse código profético? Hoje eu vou botar aí, código profético eclesiástico. Ser um só corpo. Tá bom, pessoal. Eu tentei colocar a palavra assim, paulada, ué, sabe, com um pouco de sorriso, né, com um pouco de alegria, porque eu também não quis me aprofundar, porque é pesado, né, às vezes a pessoa não está preparada para receber uma exortação, né, e o coração está machucado já, aí vem uma exortação, né, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, 29:54, nunca se vitime. O vitimismo, ele faz com que você baixe a sua imunidade, sabia? Eu não vou falar aqui desse estudo aí, porque ele não é ainda, não estou apto ainda. Mas sabia que quanto mais você se vitima, mais você se deprime, e aí você baixa a sua imunidade corporal, sabia? E aí você acaba, às vezes até ficando fraco, né, de saúde, assim, e adoecendo. Então, quando você se sentir uma vítima, fala com alguém, né? Se for aqui na nossa igreja, aqui, quiser falar comigo, com minha esposa, com os pastores ali são excelentes, irmãos, assim, olha, que igreja abençoada. Sabe, nossos líderes. Ali é uma igreja que eu tenho visto que é muito unida nisso, sabe? Você pode conversar e falar com as pessoas. E aí você vai sempre ser compreendido dentro das correções, né? Então é isso. Deus bendiga.